Finalmente o último episódio de Demolidor Renascido chegou e tá bom demais. Teve o Justiceiro metendo a porrada em geral, o rei do crime sanguinário e mais violento do que nunca, e o Demolidor casca grossa como a gente gosta. Então já sente confortavelmente no sofá, pega uma pipoca e um suco também e bora comigo assistir o 9º e último episódio da primeira temporada de Demolidor Renascido. Iluminados Girls, estava falando. E o episódio começa um ano atrás, com a Vanessa conversando com o mercenário para ele matar o Fog e o bandido que ele estava defendendo, já que a investigação do Fog para poder defender o seu cliente estava esbarrando muito em alguns negócios que a Vanessa estava envolvida. De volta ao presente, o Matt acorda no hospital e pede a Kirsten os arquivos do caso do Fog e explica que o Fog estava comemorando na noite que morreu e que foi a Vanessa que mandou matá-lo. Cortando para o Fisk, ele está revoltado e manda isolar a cidade com a sua força, caçando todos os vigilantes. E em seguida manda Buck matar o Matt e fazer parecer que ele não resistiu ao tiro que ele tomou no episódio anterior. O Buck vai até o hospital onde o Matt está, e então rola um blackout em toda Nova York. E ele entra no quarto do Matt com uma agulha, mas o Matt já tinha saído. De volta em casa, Matt se encontra com Frank Castle, que estava esperando por ele. A força do Fisk chega até a casa de Murdock e a luta começa. Demolidor e Justiceiro versus os agentes do Fisk. Enquanto o Demolidor tenta não matar ninguém, o Frank tá com sangue nos olhos e sai matando geral até sobrar somente o agente Coral, o assassino do Tigre Branco. O Matt entra novamente no dilema se deve ou não matar ele, e o Frank tenta acabar com isso de uma vez, mas o Murdock não deixa, e eles então têm que fugir do apartamento do Matt antes que tudo exploda. A Karen então reaparece e leva os dois para a toca do Frank, para que eles possam se cuidar. A Karen e o Matt vão até o armazém atrás de uns arquivos do caso do Fog, já o Frank decide ficar. Paralelo a isso, o Daniel e o Buck estão negociando, entre várias aspas, com o conselho para apoiarem o projeto do Fisk, Ruas Mais Seguras. O que não é o caso, como vemos pelas gravações da Bibi Urick e pelos policiais matando gente e forjando vigilantes. Karen e Matt acham os arquivos do Fog e descobrem o porquê da Vanessa querer ele morto. Já o Frank volta à ação e vai atrás dos agentes do Fisk, lutando e matando uns 15 deles sozinhos até ser dominado. A Sheila, que trabalha no gabinete do Fisk, mostra pra ele a gravação da conversa que teve com o comissário, onde ele pede ajuda pra ela pra meio que tirar o Fisk do comando. De volta ao Frank, ele tá preso pelos agentes tentando convencê-lo a trabalhar com eles. Afinal, Frank é um ex-militar que matou bandidos e a força-tarefa acha que faz a mesma coisa. O Frank obviamente recusa, já que a motivação dele não é nem um pouco parecida com a motivação dos agentes do Fisk, e então começa a apanhar. O Fisk, que meio que sequestrou o comissário, começa a bater nele e amassar a cabeça dele enquanto vai fazendo um pequeno discurso, até finalmente estourar a cabeça do comissário com as próprias mãos. De manhã, a Heather vai falar com o Fisk, que a chama para ser comissária de saúde mental, e indo contra tudo que o Matt diz para ela ao longo de toda a série, a Heather aceita. O Fisk faz um discurso para toda a cidade falando que o comissário renunciou e que está começando a sua iniciativa Ruas Mais Seguras, com um toque de recolher e etc. O Fisk prende uma penca de gente em jaulas, como o espadachim e até o Frank Castle. O Matt então reúne uma equipe no bar da Josie e aí você fica pensando, será que são os defensores? Será que tem o Homem-Aranha, o Cavaleiro da Lua? Não, na verdade é a própria Josie, o Cherry, a Detetive Kim e algumas outras pessoas que não são tão legais quanto seriam os defensores. E enquanto ouvimos um discurso de Murdock sobre a cidade, vemos alguns personagens como a Angela Del Toro, a sobrinha do Tigre Branco, e o Mercenário, que provavelmente devem ser um apoio que o Demolidor deve ganhar na próxima temporada contra o Fisk. Na cena pós-créditos, vemos o Frank conversando com um policial até finalmente apertar a mão dele e quebrar ela para provavelmente escapar. E bom, assim acaba o último episódio da primeira temporada de Demolidor Renascido, provavelmente o melhor episódio dessa temporada. Eu não sei vocês, mas esse pra mim é o meu episódio favorito, já que esse é o episódio onde a Disney meio que calou a boca de todo mundo que ficou com medo do Demolidor ser muito pior do que o da Netflix, ser uma coisa nerfada, ser uma coisa sem grande violência por ser da Disney. Aqui foi meio que a Disney bater no martelo de tipo, é óbvio que a gente não vai fazer um Demolidor mais fraco, um Demolidor com menos ação. Vai ser exatamente, ou até pior um pouco, do que o da Netflix. Ver o Rei do Crime esmagando e quebrando a mandíbula do comissário, aquilo ali foi
incrível, levando em consideração que é a Disney, levando em consideração que a Disney jamais faria uma série dessas em qualquer outra ocasião. Então isso foi sensacional, ver o Justiceiro lutando, matando uma galera ali, numa cena de luta muito bem feita, diga-se de passagem. Foi simplesmente perfeito nesse episódio. Mas em contrapartida, eu não sei vocês, mas eu achei que o Demolidor faltou um pouco mais de momentos de ação, né? Fora a luta que ele tem junto com o Frank no apartamento dele, depois ele não tem mais tantas lutas assim ao longo do episódio. O Frank tem essa luta no apartamento com o Matt e depois ele tem outra luta contra os policiais. E chega no final, ele ainda quebra a mão de um outro policial na cena pós-créditos. O Fisk já tem ali o momento dele com o comissário, ele tem momentos que mostram que ele é de novo o rei do crime e tudo. Já o Demolidor, eu achei que ele ficou meio apagado nesse episódio. Ele tem uma cena de luta ali junto com o Frank, mas depois ele passa a maior parte do tempo meio que escondido, entendeu? Trabalhando por fora das câmeras, vamos dizer assim. Mas num panorama geral, eu acho que a série caminhou muito bem até esse último episódio. Embora eu achasse que talvez fosse melhor o Muse ter ficado como vilão principal dessa primeira temporada, já que a maioria dos episódios foram focados nele, não foi focado no mercenário ou nem mesmo tanto assim no Fisk. Ele ficou trabalhando meio que por fora da trama principal. Então eu acho que poderiam ter focado mais no Muse e estendido mais a história dele, pelo menos até o fim dessa temporada. Mas ainda assim é um ótimo episódio e conclui meio que essa primeira parte da história até muito bem. Como teve várias regravações, né, dessa primeira temporada, teve episódios que foram descartados, esse tipo de coisa, provavelmente isso afetou a história, né? Dá pra perceber nesse episódio mesmo, quando você repara que a Heather e a Kirsten só aparecem no começo do episódio lá com o Matt no hospital, aí depois rola um blackout na cidade inteira e rola várias outras acontecimentos ao longo do episódio e nenhuma das duas sequer vai ao hospital pra ver se o Matt ainda está bem. Então ali a gente meio que percebe que as filmagens, as regravações afetaram bastante, não só esse episódio, mas a série toda. Mas aí, o que vocês acharam desse último episódio? Vocês estão ansiosos para a segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. Comenta aí outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal, seja da Marvel, da DC ou qualquer outro filme de ação, comédia, qualquer filme, série ou desenho, antigos ou novos, que eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, sempre trazer aqui no canal, eu vou trazer, seja review, seja uma análise, uma lista de curiosidades, qualquer coisa, deixe nos comentários, eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês e é muito importante para saber que tipo de vídeo trazer aqui para vocês no canal, ok? Então deixe nos comentários suas sugestões de vídeo, que é muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal, estamos quase chegando aos 3.000 inscritos, onde eu vou pintar o meu cabelo de branco, exatamente. Então clica no botão inscrito, inscreva-se, depois ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos saindo toda semana sobre filmes, séries, desenhos, antigos ou novos, tudo que gira em torno da comunidade nerd de cultura pop de modo geral. Então clica no botão de inscrito, inscreva-se, depois ativa o sininho da notificação e rumo aos 3.000 inscritos para o meu cabelo ficar branco, ok? Então se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Shorts aqui do YouTube, que ajuda para que outras pessoas conheçam o canal e possam vir se inscrever. Não esquece também de comentar aqui embaixo, como eu já disse. E é isso, até a próxima, falou, foi!